Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um podcast EBD em síntese, com a lição juvenis, que hoje tem por título João Marcos, a importância de aprender com os erros. É a lição de número 12, e temos muito a aprender com este personagem das Escrituras Sagradas. Eu quero convidar você, professor, ou mesmo aluno, visto que quando nós compartilhamos esta aula, de alguma forma todos nós nos tornamos alunos. Nós vamos começar fazendo uma rápida oração, pedindo a Deus que nos conduza, nos instrua em todo o tempo em que estivermos juntos, falando, discutindo, aprendendo a palavra de Deus. Quero convidar o nosso evangelista Souza. Ele faz esta oração e já iniciamos com o irmão Daniel trazendo considerações iniciais acerca de João Marcos. Glória a Deus, somos gratos ao Senhor. Oremos. Maravilhoso Deus, Deus nos abençoe e nos guarde, juntamente conosco e toda a equipe de professores, obreiros, superintendentes de escola bíblica, alunos e alunas, as escolas bíblicas espalhadas em todo o Rio Grande do Norte e aqueles que em outros estados também estarão nos escutando. Bênção do Senhor, pedimos a tua bênção, Senhor, e o entendimento para nós continuarmos comentando esta tão maravilhosa lição, aprendendo juntamente com todos os nossos alunos e demais amigos e professores, esta bênção que é esta lição. Ó Deus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Então, Daniel. A paz do Senhor, pastor Bruno, a paz do Senhor a todos que nos assistem. Neste momento, chegamos à lição 12 desse terceiro trimestre. Também, em nome do Senhor, quero saudar todos os professores de escola bíblica, todos os superintendentes de escola, alunos. Também quero saudar o nosso evangelista Souza. Mais uma vez, estamos juntos aqui nesta conversa muito agradável e honrosa que é falar acerca das Escrituras Sagradas. E hoje, como o senhor bem disse, lição 12 tem por tema João Marcos, a importância de aprender com os erros. Nós vamos estudar hoje aí, conversar um pouquinho sobre esse jovem em que em determinado momento da caminhada ele decidiu voltar, né? Mas nós vamos tirar hoje alguns aprendizados, algo que será bastante edificante para nossas vidas e para a vida daqueles que estão sendo alcançados por esta videoaula. Então vai ser uma conversa bem interessante. João Marcos tem evangelho escrito, não foi apóstolo, mas tem evangelho escrito, e a gente tem muita coisa boa para aprender hoje aqui, pastor Bruno. Obrigado pela oportunidade. Está escrito em Romanos 5:20, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Irmão Souza, o senhor pode tecer comentários iniciais acerca deste moço que poderia ter sido taxado por toda a sua vida como um desertor. Mas nós vamos aprender hoje que a deserção, entre aspas, é apenas uma parte da sua história, no processo de amadurecimento dele, de crescimento. Há outras partes, há outros capítulos, e uma história de superação posterior a este fato triste, marcante, e que hoje nos leva a uma reflexão. Bom, Souza. Amém. Então, é uma bênção e nós estamos aqui juntamente com todos os demais irmãos, pastores, superintendentes e todos aqueles e aquelas que estão sintonizados e sintonizadas nesse podcast. João Marcos, ele se torna uma das figuras importantes na história do Novo Testamento, porque ele é mais conhecido por Marcos, e é claro que nos contextos em que nós lemos, a gente sabe que havia o nome João Marcos, havia o João, aquele que foi o precursor do Messias. Nós temos o Evangelho de João, que é o discípulo, e era pescador e depois se tornou apóstolo, e nós temos Marcos, que também tem o nome João. Então, ele é comumente chamado de João, que ele é o autor do Evangelho que leva exatamente o seu nome.
de acordo com o que a gente lê, né, no Novo Testamento, ele é realmente aquele cristão do primeiro século, cuja mãe também chamava Maria, Maria, o nome da mãe, e a Bíblia mostra que ele foi um dos companheiros dos apóstolos, e a Bíblia denomina como primo de Barnabé. A casa de sua mãe, logo nos primórdios da história da igreja, era exatamente uma espécie de local de reunião da igreja em que os cristãos se reuniam para celebrarem, adorarem ao Senhor. O Evangelho de Marcos ele tem assim uma grande significação na Bíblia, até porque a gente aprende na história e na vida desse jovem um momento em que, na primeira viagem missionária, ele retorna, volta, e isso não causou uma boa impressão na visão do apóstolo Paulo, que havia empreendido uma viagem missionária, claro, na convicção do Espírito Santo, e o retorno ou a volta de João Marcos dá a entender que causou profundamente, no aspecto psicológico de Paulo, uma impressão negativa acerca daquele jovem. Então, nós entendemos aí que, de acordo com alguns estudiosos, a tradição afirma que Marcos ele foi companheiro de Pedro. E é exatamente esse livro, que é o Evangelho de Pedro, alguns até chamam, né? O segundo Evangelho, porque, segundo se acredita, Pedro foi quem repassou grande parte dos acontecimentos para que João Marcos redigisse e escrevesse aos pagãos convertidos do cristianismo. Na realidade, João Marcos é esta pessoa que, na primeira impressão, ele retorna da viagem missionária. Mas, ao mesmo tempo, nós aprendemos que ele recebeu uma segunda chance. Essa segunda chance, quem teve essa visão foi o próprio Barnabé. E por isso, a gente vê aqui nas Escrituras uma pequena e depois se torna uma intensa discussão entre Paulo e Barnabé acerca exatamente dessa atitude de João Marcos. Mesmo assim, João Marcos se torna uma das figuras importantes na obra da evangelização e nós podemos aprender com o erro de João Marcos e depois a gente aprende com aquele homem que recebeu de novo de Deus, acreditamos sim, uma segunda chance para crescer. E ele se torna uma das figuras importantes no Novo Testamento, a ponto de Deus o exaltá-lo. E hoje nós temos o segundo evangelho creditado a Marcos e a sua história, como a história daquele que supera e que, ao receber uma segunda oportunidade, Deus mostra que os erros primeiros, eles podem ser recompensados e, ao mesmo tempo, recompensados no sentido de que a segunda chance leva para que ele reflita que ele pode ser uma das figuras importantes no reino de Deus. É isso que o professor deve repassar para os seus alunos de uma maneira bem cordial e sincera e mostrar que mesmo aqueles que empreendem e por algum motivo, às vezes até ele abandona determinada obra, ele tem de novo uma oportunidade para se refazer e se restaurar e aí se tornar um homem ou uma mulher de Deus ou uma pessoa que possa fazer uma obra grande no reino. A leitura bíblica em classe, que vai tratar de forma clara sobre esse erro, essa falha de Marcos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 13, diz: E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. O irmão Souza fez algumas colocações muito interessantes sobre quem é Marcos, assim como o nosso irmão Daniel, dando-nos uma visão geral sobre quem é esse personagem bíblico. De forma honesta, se fizermos um apanhado à parte dessa lição, poucas pessoas conseguem identificar essa falha de Marcos. O evangelho escrito aparece muito mais do que esse capítulo ruim da sua história. Provavelmente muitos dos nossos alunos sequer sabiam da existência dessa deserção de Marcos.
sabiam do evangelho escrito. Hoje nós temos a oportunidade, exatamente, é uma demonstração de que os acertos podem superar e muito os erros cometidos no passado. Uma informação interessante, dentro do que foi colocado pelos senhores, é que, ao que tudo indica, Marcos cresceu num ambiente favorável. Ou seja, a sua mãe tinha em sua casa um ambiente de oração. A igreja estava reunida, no capítulo 12 do livro dos Atos dos Apóstolos, na casa de Marcos, na casa de sua mãe. E é possível afirmar, com base em Atos capítulo 12 e versículo 12, que Marcos aprendeu a orar. Ele teve uma experiência direta com respostas de orações. Enquanto ele estava ali orando com a igreja na casa de sua mãe, Deus respondeu à oração. O apóstolo Pedro foi solto milagrosamente de uma prisão e foi exatamente até a casa onde os servos do Senhor oravam. Há quem até acredite e acredite que em Marcos capítulo 14, versículos 51 e 52, o jovem que largou o lençol e correu nu, é possível que tenha sido o próprio Marcos. Algumas pessoas entendem que é possível que ele estivesse falando de uma experiência própria, ou seja, que ele tivesse visto à distância Jesus na sua juventude, na sua adolescência, porque os fatos registrados tanto no capítulo 12 quanto no capítulo 13, capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos, apresentam Marcos como um jovem, como uma pessoa ainda em desenvolvimento. Então, é possível afirmar, de acordo com Atos 12 e 12, que ele viveu em um ambiente de oração. Também é possível afirmar, com base em Atos 12 e 25, que Marcos submeteu-se a um discipulado. Ele aproximou-se de homens mais velhos do que ele, que podiam lhe dar mais do que informação, mas exemplo de vida, e tornou-se um ajudante deles. Se o irmão puder abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 12 e versículo 25, vai perceber conosco este acerto da vida de Marcos. Nós estamos falando sobre um erro cometido, mas até chegar a esse erro, a essa falha, é importante fazermos uma demonstração de alguns dos seus acertos. Porque o grande propósito da nossa lição não é passar informações, é passar uma experiência prática aos alunos. E muitos dessa faixa etária da nossa classe juvenis, de 15 a 17 anos, podem estar experimentando exatamente esse tipo de conflito na mente, essa vontade de desistir, de desertar. Há, inclusive, algumas informações estatísticas que confirmam que muitos que abandonam a igreja, que se afastam do evangelho de Cristo, fazem isso exatamente nessa fase da vida, na adolescência, na juventude. Atos 12 e 25 diz assim: e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. O mesmo Marcos que, no capítulo 12, versículo 12, desse mesmo capítulo, recebia em sua casa irmãos que reunidos oravam, decide sair de casa e acompanhar Barnabé, que era uma figura familiar, era seu primo, e tornou-se o líder da primeira missão evangelística, que foi para regiões gentílicas, e Paulo,
um recém-convertido, mestre, que já fazia diferença no contexto em que viviam. Um problema enfrentado pelos nossos jovens, muitas vezes, é essa falta de disposição para aprender com pessoas mais velhas. E não é qualquer pessoa de mais idade. Pessoas que têm experiência com Deus, vida com Deus, responsabilidade com a palavra de Deus e com a obra de Deus. Essas pessoas, elas devem estar perto de nós. Nós devemos crescer perto de pessoas assim, porque elas exercem uma influência em nossa vida. Como disse o irmão Souza, Marcos ainda teve a influência do apóstolo Pedro. Vejam quantas pessoas importantes tinham influência sobre a vida de Marcos. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e Barnabé. Mas você pode dizer, pastor, Paulo não chama Marcos de seu filho. Ele chama Timóteo, ele chama Tito, ele tem uma série de cooperadores, colaboradores de maior intimidade. Mas é possível dizer que Marcos assumiu o papel de filho de Barnabé, e Barnabé de seu pai espiritual, e ele absorveu a influência do apóstolo Pedro. Então, Daniel. Pastor, pegando alguns nichos, né, da narrativa que o senhor estava fazendo, nós podemos notar o muito interessante que o senhor passou e trouxe para a aula de hoje, a base espiritual, a base familiar, a base doutrinária que esse jovem tinha. Como o senhor bem disse, nós não estamos aqui hoje somente para mostrar esse jovem que em algum dado momento da vida decidiu voltar, e vale salientar que essa volta não foi provocada por pecado, essa volta não foi provocada por erro, essa volta não foi provocada por revolta ou rebeldia. Nós não sabemos, evangelista Souza, o que se passara no coração e na mente daquele jovem, no momento em que um jovem, como o senhor bem colocou esse texto, que é um texto que causa bastante debate, esse texto lá do Evangelho, desse jovem do lençol, né? E eu estive justamente hoje à tarde estudando acerca desse texto e li N comentários, os que corroboram com a pessoa que seria realmente João Marcos, os que também acham que não, mas o interessante, uma coisa existia naquele jovem que acompanhava essa situação desse lençol, né? Esse lençol que caiu, que foi tirado de seu corpo, e esse jovem que fugiu ali despido. Mas ele tinha a necessidade de acompanhar Cristo de longe. Ele queria estar no foco, ele queria saber o que estava acontecendo, ele queria ver os passos de Jesus, de longe ser uma testemunha ocular do que Cristo fazia, do que Deus fazia, através da vida de Cristo. Mas, como o senhor bem falou aí, nós temos Pedro, nós temos Barnabé, nós temos Paulo, nós temos uma mãe que fomentou na adolescência e na juventude desse moço, João Marcos, o viver em Cristo, né? Vamos dizer, trazendo para a linguagem dos dias atuais, o viver realmente em Deus, que é o que para a juventude dos dias de hoje, outro ponto também bem importante que o senhor falou, a dificuldade que a gente começa a encontrar, você, amado jovem, moça, rapaz que está nos assistindo, onde está a sua referência, pastor Bruno? Eu acho que a palavra cabe assim. Eu tenho referências na minha caminhada de fé de 12 anos que confessei a Cristo como Salvador, as tive no início da minha fé, durante e as tenho e vou continuar tendo até hoje. Entendeu? Então, isso é uma referência muito forte, porque é nesses pilares onde a gente encontra algo bom para trazer para nossas vidas. Então, realmente aqui, deixando o restante dessa conclusão desse tópico para Souza, a base de João Marcos, ela era muito forte, pastor. A gente não pode negar isso de forma alguma. Então, eu acredito que mesmo esse jovem movido por um misto
de sentimentos que a gente não pode bater o martelo porque a Bíblia não afirma, porque ele ter voltado para Jerusalém, mas lá na frente teve um contexto totalmente diferente que a gente ainda vai mergulhar nesse assunto hoje aqui. Mas o senhor abordou de um modo muito edificante a base de João Marcos. A base desse jovem não era qualquer base. E outra coisa, ele se permitiu aceitar a Souza. Ele se permitiu ter essa base para si. Ele se permitiu ser instruído, ele se permitiu ser ensinado. Ele não se permitiu um jovem, talvez na idade dele, sei lá, a idade, não quero saber, não quero sentar com os mais experientes, os mais velhos, para estar tendo algum tipo de aprendizado. Não. João Marcos, ele tem um fator diferente. Uma coisa a acrescentar, até em resumo a sua fala, irmão Daniel, é que uma base sólida não é garantia de uma caminhada sem fracassos. Viver sob grandes expectativas não significa dizer que você vai atender a todas elas. E muitas vezes Deus permite que essas expectativas sejam frustradas. Que haja, no contexto dessa caminhada, dessa ascensão, um tempo de pausa e até de declínio, para que haja verdadeiro amadurecimento. Quando nós lidamos com pessoas, e penso que essa é a essência do ministério pastoral e de todos aqueles que exercem influência, inclusive do professor da escola bíblica. A essência é levar as pessoas a viver uma vida espiritual equilibrada com Deus. A passar do nível da superficialidade para o nível da intimidade. A base de Marcos foi importante para que ele pudesse regressar aos princípios. Mas as suas falhas contribuíram de forma veemente para o seu amadurecimento. Ou seja, às vezes nós temos dois tipos de jovens entre nós. Nós temos aquele que já se considera uma causa perdida. Que ele falha tanto, erra tanto, que ele não se considera um crente completo. E ele não busca aperfeiçoamento. E nós temos aqueles que por fazerem as coisas certinhas, eles pensam que não precisam mais de nada. Acabam cedendo, irmão Souza, à tentação de uma vã religiosidade. Eu posso afirmar isso porque eu vivi a minha adolescência na igreja e acredito que vivi em algum momento os dois extremos. De achar que não precisava de nada, porque estava num radicalismo extremo em matéria de costumes, de usos e até de alguns princípios doutrinários, e depois chegar um momento de achar que não tem jeito, eu sou fraco demais, não tenho condições de ascender, de crescer, de amadurecer no relacionamento com Deus. É uma experiência própria daqueles que estão nessa fase da vida. Bom, Souza pode acrescentar experiência, informação e doutrina sobre isso. Esse assunto aí, que tanto o pastor Bruno fez a exposição como o Daniel, eu vou acrescentar pouca coisa, porque o que já foi falado aí é de uma essência tamanha que a aplicação ela já é muito importante na vida dos jovens. Então, é importante que o professor da classe juvenil ele possa exatamente mostrar isso. Enquanto o pastor Bruno falava, e Daniel, eu me lembrava daquele versículo que diz que melhor é o fim de uma coisa do que o princípio. E o caso de João Marcos é isso. O melhor foi o final da história dele do que o princípio. Porque no princípio ele queimou a largada, aí, como diz a lição, né? Na linguagem esportiva, ele queimou a largada. Na linguagem militar, ele desertou. E na linguagem mesmo teológica, ele cometeu assim uma conduta não muito ajustável dentro do padrão missionário. E o pastor Bruno falou aí sobre as influências que João Marcos teve. Muito importante isso. Ele teve a influência da sua mãe,
Maria, que certamente era uma mulher de oração, e conforme os textos de Atos dos Apóstolos nos deixam entender, é que realmente a casa dele era um lugar de oração. E com certeza a influência foi bastante forte na vida daquele jovem. A influência do seu primo Barnabé, que se torna o referencial, a influência de Paulo, que também foi falada aí, de sorte que não evitou que ele cometesse esse deslize, mas o final se torna melhor. Em contraste, teve outros que começaram bem, mas tiveram finais trágicos, que é o caso de Saul, começou bem, governando, soberano, terminou aquela vida... Pois é, Alexandre Latoeiro é um que Paulo também ele menciona. Nós temos Demas, que era também da obra missionária e depois o desamparou, e até Paulo queima mesmo, dizendo assim, amando o presente século. Então, abandonou a obra missionária. Nós temos o caso de Judas, que tinha um cargo até de confiança, cargo de tesoureiro, e depois terminou naquela situação. Pois é. Então, o caso de João Marcos é esse, melhor o fim de uma coisa do que o princípio. João Marcos se torna aí uma história de superação espiritual, de desafio, e, ao mesmo tempo, até mesmo um dos protagonistas da obra missionária, porque lá na frente tem gente que pode até achar que Paulo ficou com mágoa ou até com ódio. Não, Paulo se aborreceu, dá a entender. Mas dá a entender que Paulo depois perdoa Marcos, porque quando ele escreve a Timóteo, ele diz, depois traz a Marcos, porque é muito útil para o ministério. Então, dá a entender aí que, no final, Paulo viu que aquela segunda chance foi importante na vida de João Marcos e que agora sim, Paulo, ele diz, porque é muito útil. Então, aquele homem que queimou a largada, agora, o próprio apóstolo Paulo, que tinha dado uma queimada nele, Paulo agora o perdoa e o traz de volta. Isso também é uma missão de liderança, uma obra de liderança, né? Muitos líderes, de repente, escolhem determinada coisa e possam até dizer, não dá, não. Mas depois, eles veem que aquela pessoa tem um potencial para desenvolver e o próprio líder diz, não, eu sei que ele errou, mas agora eu vou dar uma segunda chance. Quantos os pastores, os líderes de trabalho, né, resolvem dar uma segunda chance a alguém e aquela segunda chance pode ser muito importante e pode influenciar e mudar para sempre a vida de alguém. Uma questão importante. Alguém pode perguntar, mas será que Paulo não foi duro demais? Outros podem questionar, mas será que Barnabé não foi flexível demais? Quem estava certo no debate acerca de João Marcos no capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos? Vamos aqui à construção de um raciocínio lógico. Primeira questão. Será que Marcos não era jovem demais para ser cobrado? Não. Não era jovem demais para ser cobrado. Por quê? De acordo com as Escrituras, a quem mais é dado, mais deve ser cobrado. João Marcos era um ministro, apesar de sua juventude, ele era um ministro. O que Paulo usa para Marcos, ele usa para Timóteo e usa para Tito. A cobrança que Paulo faz a Timóteo é de um comportamento maduro, apesar da sua juventude. Ele chega a dizer, ninguém despreze a tua mocidade, antes seja o exemplo dos fiéis. Então, ser jovem não significa dizer que não deve haver cobranças em relação a comportamento. Tem que haver responsabilidade. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas menino. Então, se João Marcos tinha maturidade para acompanhar os apóstolos numa viagem missionária, ele deveria responder pela sua deserção ou pela queimada de uma largada. Ou seja, ir embora como se nada tivesse acontecido, depois voltar, não, eu quero uma outra oportunidade, sem que houvesse qualquer tipo de repreensão ou de disciplina, esse era o raciocínio de Paulo. O raciocínio de Barnabé era o seguinte, tudo bem, ele errou, não discordamos desse ponto, mas
o erro dele não deve ser condenado para sempre. Ele merece uma outra oportunidade fundamentada na graça de Deus. Não é nos méritos dele, não. Ele falhou. Mas nós precisamos dar uma outra chance. De forma geral, as duas visões estão corretas. Nem Paulo está sendo duro demais, e nem Barnabé, que é considerado um pastor pronto a exortar, a animar, uma espécie de consolador entre as pessoas, um motivador. Barnabé também não está errado. Mas, pastor, e por que houve o conflito? Para estabelecer para as duas partes a seriedade da obra. E segundo, de acordo com a soberania de Deus, para que no meio das falhas humanas, dos excessos de qualquer que seja a parte, a obra de Deus continue crescendo. Porque até o conflito de Marcos havia uma equipe missionária. Depois do embate, duas equipes foram formadas. Então, Daniel e Irmão Souza. Provoca o Daniel aí, depois eu entro. Nesse terceiro tópico da lição, quem é um caso perdido? Né? O autor traz essa indagação e outros subtópicos aí, a esperança, e, como o senhor bem falou, essa balança que foi colocada diante do posicionamento ministerial de Paulo e diante do posicionamento ministerial de Barnabé. O interessante na vida de João Marcos e para os jovens que nos acompanham, foi uma coisa que o senhor falou e às vezes hoje a gente está começando a perceber um leve receio dos nossos jovens nos dias atuais, tanto que no meio da fala do senhor, eu soltei rapidinho, responsabilidade, né? Falei rapidinho. Parece que está se tornando, Souza, difícil, né? Cada vez mais os jovens quererem, pastor Bruno, assumir algumas responsabilidades que lhes são colocadas. Claro que o contexto de João Marcos, de Timóteo, de Tito, já ali como ministros nessa missão que não era fácil. Nós estamos falando da igreja primitiva, do início da igreja, do início do século ali após Cristo já ter voltado para os céus com a promessa de um dia voltar para buscar a sua igreja. Então a gente está falando de um contexto muito difícil. A igreja estava em ascensão, o evangelho estava sendo levado, esse contexto da primeira viagem missionária que João Marcos esteve ali junto, mas o que a gente pode tirar, extrair para os jovens nos dias de hoje, os jovens principalmente da nossa classe, e há outros que possam essa aula ser levada, é a responsabilidade de todo crente. Em primeiro lugar, todo crente, seja ele jovem, senhor, senhora, rapaz, moça, todo crente ele recebe uma missão, ele recebe uma obrigação honrosa dada por Deus, que é falar do amor de Cristo para outra pessoa. Isso é uma coisa que a gente não pode fugir de forma alguma, porque é algo que tem que ser prazeroso nas nossas vidas, é algo que tem que nos causar uma emoção íntima e individual de um relacionamento construído com Deus, certo? Então, nós começamos a ver essa questão que, às vezes, algumas responsabilidades, pastor Bruno, às vezes bem menor, talvez, do que a de João Marcos, mas que são responsabilidades que às vezes são atribuídas dentro da obra por um líder de mocidade, por um professor de escola bíblica. Como agora o senhor me faz lembrar que na sala dos adolescentes aqui na nossa cidade, eu trago até uma pedagogia, vamos dizer assim, Souza, que a irmã Dejane começou a desenvolver, de dar oportunidade dentro das aulas, um aluno pega um tópico desse, ele tem 10 minutos, para fazer uma pequena explanação. E deixa eu dizer uma coisa ao senhor, pastor Bruno, estamos descobrindo futuros professores de escola bíblica. Então, é maravilhoso ver o envolvimento, ver o desejo
deles, alguns mais tímidos, outros mais eloquentes de falar, outros dominam a palavra melhor, mas uma coisa é fato, eles têm o desejo de ir e fazer. Precisamos levantar uma juventude, uma mocidade, verdadeira não, uma mocidade forte, uma mocidade corajosa para brigar com o pecado e com esse sistema corrupto que está aí fora e que quer adentrar dentro das nossas igrejas. Então, precisamos contar com João Marcos, jovens de corações contritos, corações quebrantados, como o pastor Bruno bem disse, pode até ter uma volta na caminhada, mas depois que ele voltar, Souza, ele coloca no neutro, bota a primeira no carro e vai-se embora e aí até um dia estar com Jesus no céu. Eu já falei demais. Mas, Souza. Marcos é como a luz de uma vela que tremula, Mas não não se apaga. Houve um pequeno tremor, mas a chama permaneceu acesa. Em resumo, jovens, porque são jovens, não devem ser excluídos de responsabilidades. E quando recebem responsabilidades, devem ser cobrados pelo que receberam. É a grande lição em relação a Marcos. Agora, uma vez em que falhem em suas responsabilidades, a lição de Barnabé: não devem ser abandonados, nem punidos eternamente. É como o tópico, Podem pastor receber Bruno, outra chance, outra oportunidade. é como o tópico 3 diz, quem é um caso perdido? Pois É uma pergunta para nós, né? Professores aqui, nessa situação. Bom, Souza? E aí, Souza, quem é um caso perdido? Não, muito calorosa aí essa exposição a ponto de a gente apenas continuar aí o que está sendo falado, né? Porque essa pergunta aqui é um caso perdido, pelo próprio tópico, pode ver que a autora aqui do comentário, ela fez o comentário, mas aí é como se desse a entender que deixou em aberto aí, né? Então, essa pergunta é bem reflexiva, porque depois que Paulo, né, e Barnabé retornaram da primeira viagem missionária, e depois, quando Paulo expressa de novo o desejo de visitar os irmãos da cidade, quer dizer, fazer uma visita àqueles que anteriormente ele havia tido, aí é quando Barnabé, ele não, claro, não se opôs à ideia, e Barnabé quis exatamente incluir João Marcos. Aí Paulo disse, não achou prudente, né, levar João Marcos. Aí mencionou exatamente essa falha que havia tido da primeira viagem, essa falha de João Marcos. E o desentendimento foi tão intenso a ponto, assim, deles não chegar a um consenso. Mas conforme o que o pastor Bruno falou. Agora, diante de tudo isso, gerou aí duas grandes equipes. Em que, depois de toda essa discussão, Paulo seguiu com Silas, exatamente para a Síria e a Sicília, mas Barnabé, ele navegou com o jovem Marcos para Chipre. Então, a gente vê aí que a obra aí, ela alcançou aí mais duas vertentes grandes. O que é que nós aprendemos com tudo isso? É que, realmente, essa pergunta, existe caso perdido? Não, porque a obra de Deus, ela, claro, ela enfrenta dificuldades, ela enfrenta controvérsias internas, ela enfrenta avaliação de habilidade e talentos, que foi o que Paulo fez, avaliação de conduta, que foi o que Paulo também avaliou, e, ao mesmo tempo, Barnabé se torna exatamente esse tipo da igreja, do líder, do trabalho ministerial, que resolve dar uma oportunidade. Então, nem tudo está perdido. Então, pela força do contexto aí, que a autora quis falar aí no comentário, que nem tudo está perdido. Há sempre uma alternativa dentro da obra de Deus para que o cristão ou a cristã possa realizar. Então, aí nós tivemos aí 2 grupos missionários que se espalharam e foram propagar o evangelho. Bênção do Senhor. Na primeira carta de Pedro 5:13, Pedro diz assim: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Pedro o chama de filho. Barnabé o tem não apenas como um primo, mas como um filho sobre quem ele tem responsabilidades espirituais. Paulo, apesar de impor limites que levaram Marcos a um amadurecimento,
Marcos mudou. A grande prova de que ele é uma árvore cortada que brotou é que ele não se deixou rotular como um desertor, como um queimador de largadas. Ele se superou. Ele aprendeu com as próprias falhas. Era necessário que tivesse alguém para dizer: você está errado e o que você fez é indigno de uma nova chance. E também era necessário que houvesse alguém dizendo: você está errado, mas eu lhe dou uma outra oportunidade. Marcos cresce. E a grande prova desse amadurecimento é que nós citamos que Paulo não demonstra qualquer tipo de sentimento de vingança. Paulo não demonstra que deixou de amar, de gostar de Marcos pelo que ele fez. As referências que o apóstolo Paulo faz a Marcos, Paulo chama de colaborador, cooperador, muito útil para o ministério. Ele faz uma recomendação: recebam Marcos. Então, fica claro que Paulo não tinha um sentimento ruim em relação a Marcos. Agora vamos ver Marcos. Porque, às vezes, o sentimento ruim não fica em quem corrige. Às vezes, o sentimento ruim fica em quem é corrigido. Porque há pessoas que elas não têm maturidade para serem corrigidas. Elas, quando são corrigidas, tomam isso como uma afronta pessoal. Por isso há quem chame de geração do mimimi. Pessoas que não aceitam que se digam nada contrário, nada que soe como negativo, que tire a alegria. Mas a palavra de Deus ensina que as feridas feitas por quem ama são leais. Ninguém pode viver sem disciplina. Marcos teve a sua disciplina e amadureceu. Algumas referências merecem ser citadas e eu quero mostrar e compartilhar com os irmãos. Colossenses 4:10, se puderem abrir a Bíblia para conferir, é importante, porque uma aula em que apenas o professor fala e o aluno não acompanha nas escrituras, não acompanha na Bíblia o que está sendo falado, tende a ser uma aula monótona. É importante que o professor faça o aluno abrir a Bíblia, conferir o que está sendo dito, para que ele tenha, de uma certa forma, habilitado com as Escrituras. Então, Colossenses 4:10, Paulo diz: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Outra referência, na segunda carta de Paulo a Timóteo, que é a que o irmão Souza citou há pouco, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo número 11. Vejam o que é que diz o apóstolo Paulo acerca de Marcos. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Ainda, Filemon, e você pode conferir essa referência na carta a Filemon, capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo cita Marcos como um dos seus cooperadores. Significa dizer que Marcos não se deixou levar por qualquer ressentimento. Eu estou com raivinha de Paulo. Paulo não era para ter falado daquele jeito comigo. Olha, onde Paulo estiver, eu não estou presente. Perto dos amigos de Paulo, eu não vou estar. Não vou nem olhar mais para a cara daquele pastor. Não gosto mais daquele presidente da mocidade. Não dou certo com fulano de tal que ensina. Olha, quando é você que ensina, eu até aceito, mas fulano que disse aquilo comigo, não. Marcos amadureceu. E quem amadurece se torna produtivo. Depois disso, Marcos é útil, Marcos é elogiado,
Marcos escreve a história de Cristo para os romanos. Por quê? Porque essa árvore cortada aqui precisava ser cortada. Tem hora que a gente precisa ter asinhas cortadas, galhos cortados, para a gente produzir frutos com excelência. Irmão Souza, irmão Daniel. Fala, Para mestre. prosseguir ou para continuar no tópico ou para falar mais algo sobre esse assunto? Isso, porque já estamos no último tópico, né? A árvore cortada. Já na árvore. Já estamos caminhando para a Parece conclusão. até que, hein, pastor, que os cheiros das águas lá de Jó veio Isso, nessa árvore cortada, né? é verdade. Souza. Porque a maioria das exposições a gente fala muito naquele texto sobre a ressurreição, mas a gente pode fazer uma aplicação também para a nossa vida espiritual, né? Não somente para a ressurreição. Aquele texto de Jó, que O fala escritor sobre... da lição diz, né? O que te define? O que é que define você? Aquela situação de deserção, de abandono, de voltar. Há quem diga, irmão Souza e irmão Daniel, que a volta de Marcos para Jerusalém, inclusive Champlin diz isso, é possível que a volta de Marcos para Jerusalém tenha atiçado alguns judeus contra o apóstolo Paulo. E alguns daqueles judaizantes reforçaram sua posição contra Paulo a partir da volta de Marcos. É possível, a gente não pode bater o martelo e dizer isso. Ou seja, aquela volta trouxe prejuízos, de alguma forma, ou com a ausência dele, ou com o fortalecimento dos judaizantes. O diácono Daniel disse que, de fato, não há como saber o que motivou a saída de Marcos. Mas algumas pessoas tendem a pensar que é possível que duas razões tenham impelido Marcos àquela decisão. A primeira, o forte apego de Paulo à figura dos gentios. Talvez isso não tivesse bem resolvido na mente daquele jovem judeu. Compartilhar o evangelho com gentios, a prioridade até então eram sinagogas e judeus. Mas agora, partir para os gentios, é possível que ele tivesse uma barreira teológica. Como é possível também que o fator de interiorizar o evangelho, sair das principais cidades e partir para as cidades grandes, mas ainda no interior, mais no interior, distante da região onde haviam as navegações dos portos, pudesse ter produzido temor, receio em Marcos. Não, ali é mais perigoso. Ali eu não tenho controle do que vai acontecer. Bem, não importa o que foi que motivou. Ele saiu, ele foi embora, isso trouxe prejuízos. Mas aquilo não definiu Marcos. E o que foi que definiu a vida dele? A sua superação. O quanto ele se tornou útil, colaborador. O quanto ele se tornou produtivo. O quanto ele absorveu das pessoas que estavam perto dele, das amizades e influências que ele escolheu para a sua vida. Isso tornou Marcos o homem que ele se tornou. O que te define? É a pergunta. Exato. A jornada de uma pessoa, conforme aqui o comentário fala, não pode ser exatamente definido por causa dos erros. Mas é um processo de aprendizagem que, ao longo do tempo, então, pior do que isso, conforme a lição nos ensina, é fazer escolhas erradas, passar por situações difíceis que a gente não possa superar. A lição de João Marcos é que, realmente, a gente não pode ficar preso ao passado, aos nossos erros. Mas, por outro lado, é importante que a gente possa aprender nessa caminhada. Então, enquanto a gente tem vida, que a gente possa aproveitar as oportunidades. Então, João Marcos é uma prova disso. Uma mudança de hábito, era um jovem de habilidade profunda, a ponto do apóstolo Paulo reconhecer e a ponto de recomendar isso para Timóteo, né? Então, veja que, pelo que nós já discutimos aqui, todos têm razão. Paulo tinha razão, porque foi ao mesmo tempo um disciplinador, e aquilo serviu com certeza de lição para João Marcos na obra. Barnabé também, com a sua posição, ele viu que João Marcos merecia uma segunda chance, e aquela segunda chance deu a ele a oportunidade dele brotar, conforme a gente está aqui usando essa ilustração,
e, ao mesmo tempo, essa oportunidade em que essas mudanças de hábitos, com certeza, foi um aprendizado na vida de João Paulo, ou de João Marcos, porque agora ele sabia, sim, da responsabilidade, que foi uma temática aí abordada por Daniel. A mudança de hábito, de ser produtivo, e, ao mesmo tempo, saber que há uma relevância muito grande em fazer a obra de Deus. Então, a obra de Deus não se faz de qualquer maneira, a obra de Deus não se faz por nossos gostos pessoais, a obra de Deus não se faz por nossas imposições, mas a obra de Deus se faz por lições espirituais de adoração, o equilíbrio, superação, em que a gente possa sempre fazer uma reflexão das nossas ações e prosseguir. Aí a gente vai brotar. Aquela árvore, ela será abastecida, assim, já no sentido ilustrativo, pela graciosidade divina, a água de Deus, a chuva graciosa do Senhor, que com certeza a gente brotará para fazer a obra de Deus. Então, importante ilustração acerca que nunca é tarde para a gente parar um pouco e a gente meditar que a gente pode mudar a nossa vida. Então, a nossa definição é que, ao mesmo tempo em que a gente aprende com os nossos erros, a gente não pode, eu errei, aí vai ficar sempre no erro. Não. É uma oportunidade que a gente tem para a gente corrigir os rumos e fazer a obra de Deus com alegria e satisfação. Provérbios 10, 17 diz: o caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. Então, Daniel. O que define, né, pastor Bruno, esse momento, eu estava me lembrando, a gente chegar a essa penúltima lição desse trimestre, e eu lembrando aqui do tema dessa revista, personagens marcantes, né? Foi essa revista juvenis, e o que define esse estágio, esse personagem marcante de João Marcos na história da igreja é recomeço. Eu caminho para esse término das minhas falas, da minha cooperação nessa aula. Recomeço, coragem para recomeçar, vontade de recomeçar. O Senhor aí falou bem essa volta de Marcos, o posicionamento dos judeus depois dessa volta dele. Teve a consequência, pastor Bruno? Teve a consequência, sim. Mas a coragem, a vontade de recomeçar, Souza, mas principalmente jovem que nos assiste. Professor, escola bíblica, caro obreiro, a oportunidade de recomeçar. A oportunidade de recomeçar. Onde o próprio Paulo vem tecer adjetivos, vem apresentar qualidades, vem recomendar o João Marcos, que outrora ele, vamos dizer, esquentou bastante sua cabeça com João Marcos. Mas eu guardo, pastor Bruno, essa palavra recomeço. E deixo esse nicho para o senhor, a oportunidade de recomeçar. Foi realmente o que mais me marcou nesse finalzinho, enquanto eu ouvia o mestre Souza falar, e essa palavra Deus colocou aqui no meu coração. Recomeçar. Amém. Nós concluímos essa aula de hoje dando uma demonstração de que é possível aprender com os próprios erros e é possível aprender com os erros dos outros, inclusive daqueles registrados na Bíblia Sagrada. Há um texto bíblico que diz: lembra-te de onde caíste. Olha, se você não quer errar de novo, você não pode tirar da sua memória quais foram os passos que te levaram ao fracasso. Porque haverá certamente uma tentação para você repetir esses passos. Ou seja, você pode estar lidando com um jovem que já se desviou. O que foi que levou ele a se desviar? Se ele tinha uma natureza depravada e comportamentos depravados na vida, viver sem oração, sem jejum, sem adoração a Deus, sem vigilância, certamente o levará para as mesmas práticas.
Ele não pode viver uma vida superficial. Ele tem que mergulhar na graça de Deus. Se ele tinha uma fraqueza relacionada a determinados vícios, sejam eles quais forem, e ele já caiu nisso várias vezes, até mesmo depois de crente, ele precisa fazer uma espécie de mapeamento. O que é que tem me levado a essa prática? Como é que eu tenho chegado a esse ponto aqui? Eu não quero mais andar por esse caminho, eu quero andar por esse outro aqui. Eu não quero ser taxado, eu não quero ser rotulado como o desertor. O Marcos que abandona tudo e volta para Jerusalém, para a casa da mamãe. Eu fico imaginando, irmão Souza, o que é que a mãe dele disse, se ela estava viva ainda. Quando o Marcos chegou em casa, dizendo, olha, eu voltei, não deu mais certo ficar na missão, não. Se aquela mulher, uma mulher de oração, que recebeu uma igreja dentro de casa, eu penso que ela deu uma lapada segura. Eu acho que ela deu uma repreensão. No mínimo, ela disse: seja um homem, meu filho, tenha vergonha, você assumiu um compromisso. Pode ter certeza que ele. Porque, irmão, quando a gente está errado, a gente não procura quem corrige a gente, não. A natureza humana, ela vai em procura de quem dê razão a gente. É assim a natureza humana. Mas Deus é misericordioso. A palavra dele nos confronta. Quando a gente procura a presença de Deus, aí ele nos corrige. A discussão entre Paulo e Barnabé não se deu imediatamente depois da deserção, não. Quando Marcos voltou, ele já veio quebrado, ele já veio tratado, ele já veio consciente do que ele queria. Eu quero voltar, eu quero ter outra oportunidade. Aí Barnabé diz, pronto, então assim você vai ter. A crise ali era de credibilidade. Paulo diz, você não tem credibilidade para mim. Barnabé está dizendo, eu acredito que você mudou. E ele mudou. Ainda bem que Lucas não descreveu como foi essa zoada. Como foi essa zoada dentro de casa, né, meu irmão? Apenas que houve a contenda de Barnabé e Saulo. É importante dizer, a gente não está ferindo as Escrituras com esse raciocínio, porque é possível ter acontecido ou não, é apenas uma isso é uma conjectura, né? Porque a gente não sabe nem se a mãe estava mais viva, né? Pois é. Mas se estava viva, ela queimou ele. E pode fazer sentido se, de repente, ela estivesse viva. Mas o certo é que, se ele procurou homens e mulheres de Deus, não deram apoio ao erro dele. E ele cresceu, ele amadureceu. Diga isso aos nossos jovens, que eles podem crescer, eles podem recomeçar. Eles podem jogar fora os rótulos negativos, às vezes trazidos de dentro de casa, do relacionamento com o pai, com mãe, dos bullying da escola, das pessoas que não acreditam no seu potencial, na sua escolha. Ele pode superar tudo isso se os seus olhos estiverem focados no que Deus tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar terminando a nossa aula, porque está tão gostoso que dava para falar muito tempo hoje, né? Mas tá. Em nome de Jesus. Gonçalves, o senhor começou orando. Mas vai encerrar orando de novo? Ó Deus, somos gratos por esta aula, por esse ensinamento e, ao mesmo tempo, por esse aprendizado. Esperamos, Senhor, que nossos jovens eles possam colocar e aplicar esta palavra em seu coração, que possam humildemente entender que a vida pode brotar, pode recomeçar, pode ser restaurada. As oportunidades que antes poderia ter sido perdida pode ser encontrada novamente. Ó Deus, levanta muitos Barnabés e, ao mesmo tempo, também muitos Paulos para nos mostrar onde nós estamos errados e entendemos o caminho. Nos ensina, Senhor, a tua graça, para que cada um na obra possa prosperar espiritualmente, possa seguir o seu caminho e entender que esta jornada é uma jornada espiritual. Estamos numa luta cujo inimigo tenta nos destruir, mas o nosso alvo é o céu, o trono, a majestade divina, a bênção de Deus sobre a nossa vida e que a gente possa sempre reconstruir com graça e com fidelidade o nosso trajeto cristão. Amém. 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 Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos. Um abraço.